E aí, galera, a aula planejada para a última semana deste mês fala sobre um dos maiores nomes da cultura do século XX e também do comecinho do século XXI. É o polonês Zygmunt Bauman. Outra nomezinho complicado, mas vamos olhar ali. Fiz o arquivo agora há pouco e o tema da aula vai ser modernidade líquida. E esse é um termo que está em pauta em vários artigos também, né, pelo mundo afora. Então ali, ó, esse é o nosso prato do dia, ó, Zygmunt Bauman. Quem foi ele? Ó, a morte dele é uma morte mais ou menos recente, né, 2017. Então, ele foi um filósofo, sociólogo, professor e escritor polonês. Eu tenho aqui em casa 6 livros dele, mas esse aqui que é o principal livro dele falado e também comentado em várias mídias, em várias redes, que é o Amor Líquido. Né? E aí nós vamos ver por que ele criou essa, né, expressão amor líquido. Aí vamos continuar lendo o texto ali. Ó. Sua obra influencia estudos em sociologia, filosofia e psicologia. Vamos então para dar uma retomada lá naquele assunto da aula passada, que foi sobre os radicais gregos e latinos na nossa língua, né? Sociologia, o que é? Pela estrutura dessa palavra, nós já podemos perceber o que é sociologia, né? Que socio é uma palavra que vem do latim e significa sociedade. E logia vem do grego logos, que é estudo. Então, sociologia é o quê? É o estudo da sociedade, né? Então, vamos voltar ali para nós retornarmos ali. Ó. Filosofia. Filosofia também. Aí já é uma palavra que tem 2 termos do grego. Filo, em grego, quer dizer o quê? Amor, né? Amor, né? Amizade, carinho, né? E o sofia, em grego, quer dizer sabedoria. Então, filosofia é o quê? Amor à sabedoria. E o último ali era psicologia, né? Psico vem do grego psique, alma. E o logia, a gente já sabe que é estudo. Então, psicologia é o quê? Estudo da alma, ou seja, lá do nosso interior. Quando tu deita ali num divã e tu fala para um psicólogo todos aqueles problemas que te afligem. Então, isso é a psicologia, porque ele vai desvendar a tua alma. Então, o Bauman ele tem textos nessas 3 áreas, na sociologia, na filosofia e também na psicologia. Ele é um dos maiores intelectuais do século XXI. Ao estudar as interações humanas na modernidade tardia, também denominada pós-modernidade, ele percebeu que as relações escorrem pelo espaço entre os dedos. Qual é o tipo de substância que escorre entre os dedos? Aquela que tu não consegue prender com a mão. Principalmente os líquidos, não é? Por exemplo, tu pega um punhado de água e tu joga na tua mão. Essa água vai escorrer por entre os dedos. Então, isso é uma característica dos líquidos, que é a fluidez. Né? Algo que escorre, algo que tu não consegue o quê? Sustentar consigo. Então, trata-se de relacionamentos menos duradouros. Há um medo difuso que torna os indivíduos inseguros e autocentrados. O que é autocentrado? Também é uma palavra que tem algo lá do grego e do latim. O auto quer dizer o quê? Por si próprio. Então, ó, há um medo difuso. O que é a palavra difuso? Aquilo que não está muito claro, né? Aquilo que assim não consegue ser visto, né, com contornos definidos. Autocentrado, o auto, é centrado em si mesmo, ou seja, aquela pessoa que não está nem aí
para o próximo. Assim, a segurança é buscada no prazer imediato que o consumo pode oferecer. O que essa oração ela quer dizer, né? Segurança é o quê? Aquele estado em que tu não tem medo de nada, em que tu te sentes seguro. Prazer imediato do consumo, né? Quando tu compra alguma coisa, quando tu tem alguma coisa, isso aí te dá um certo prazer. Mas esse prazer, ele é o quê? Apenas imediato, ou seja, ele dura um curto espaço de tempo. No isolamento voluntário, ou seja, as pessoas hoje em dia, elas são o quê? Elas vivem sós porque elas querem, por causa disso que é isolamento voluntário. No distanciamento dos diferentes, ou seja, aquela pessoa que é considerada estranha, brega, cafona, ruim, ela é o quê? Mantida longe. Longe do grupo que é considerado os bons, os mais bem vestidos, os que falam melhor, os que consomem coisas caras, e na fugacidade de relações que não suportam erros ou adversidades. Isso é a tônica dos relacionamentos de que Bauman fala. Que as pessoas hoje, elas não suportam o erro alheio. Né? Quando alguém erra uma única vez, as pessoas descartam como se fosse um objeto sem muito valor. Por causa disso que ele vai falar nesse conceito que eu vou dizer para vocês qual é. Ó, nesses fenômenos, aqui ó, nesses fenômenos são quais? Todos esses que o Bauman falou. A busca no prazer imediato do consumo, no isolamento voluntário, no distanciamento dos diferentes e na fugacidade de relações que não suportam erros. Então, quando a gente usa uma palavra para retomar alguma coisa que foi dita antes, né, nós vamos falar em uma coisa chamada, deixa eu apagar aqui, anáfora. Anáfora, então, meus amores, é a retomada de partes do texto já ditas. Tranquilo? Que nem ali, ó. Como eu vou dar um exemplo de anáfora para vocês. O que é anáfora? Vamos lá. Carros, motos e lotações congestionam o centro das metrópoles. Esses veículos deveriam ser proibidos de circular ali. Olha, eu coloquei duas orações, duas frases com verbo. A primeira, ó, carros, motos e lotações congestionam o centro das metrópoles. Estão vendo aqui? Ó, essa é a primeira frase, né? Aí a segunda frase fala algo novo, mas vai retomar alguma coisa que já foi dita antes. Esses veículos, quem são? Onde é que foi dito isso? Aqui, ó, carros, motos e lotações. Então, essa expressão, esses veículos ali, ela é uma expressão anafórica. Então, vamos colocar ali, ó, expressão anafórica. Por quê? Porque ela retoma sem a mesma forma, claro, para não ter repetição no texto, ela retoma algo que já foi dito, né, algo dito antes, ó, os carros, motos e lotações. Então, esses veículos é uma expressão anafórica. Ó, isso aqui vai retomar tudo isso aqui. Entenderam? Ó, esses veículos deveriam ser proibidos de circular ali. Essa palavrinha pequena ali, ela também está substituindo alguma coisa que já foi dita antes, né? O quê? Vamos pegar outra cor pro ali. O ali está substituindo essa expressão aqui, ó, centro das metrópoles. Para a gente não repetir isso, a gente usa uma outra expressão anafórica,
que no caso é o ali. O ali, então, vai se constituir em uma outra expressão anafórica, que está substituindo o quê? Centro das metrópoles. Tranquilo, meus amores? Então, anáfora é isso. Vocês, quando forem escrever, sempre cuidem isso aí. Usem outras palavras para retomar aquilo que foi dito antes, tá bom? Para que o texto não fique repetitivo, não fique feio, senão descontam muitos pontinhos de vocês. Então, ali, ó, nesses fenômenos, Bauman encontrou um ponto em comum, a liquidez, que é a característica dos líquidos. Lembra que eu falei que tu não consegue pôr um líquido na mão porque ele escorre pelos dedos. Ó. Baseado em sua perspicácia e genialidade, perspicácia é o quê? Aquela pessoa que pega um conceito antes de todo mundo. Aquela pessoa que quando tu está falando algo, ela já pensou no final. Isso é alguém perspicaz. E genialidade, porque ele era um gênio, ele analisou com afinco, ou seja, com dedicação, o que conceituou como modernidade líquida, amor líquido e medo líquido. Vocês estão vendo que a palavra líquido ali não tem aquele sentido normal que nós conhecemos, né? Vamos apagar o quadro aqui. O quadro digital é uma loucura, né? Já pensou se fosse assim na vida real? Ó, apagar na hora. Ia ser lindo. Seria lindo. Então ali, ó. Amor líquido. Modernidade líquida. E medo líquido. Temos aqui uma série de conceitos que o Bauman criou, né, utilizando a palavra líquido. Líquido, então, vai ter dois sentidos. Primeiramente, aquele sentido padrão da palavra, que é a denotação, que é o quê? Aquele tipo de material cujas moléculas têm bastante mobilidade. Por causa disso que o líquido ele tem essa forma, né, maleável. Né? É um estado físico de moléculas com mobilidade. Isso aí é aula de química, né? E aí a conotação, que é o sentido maior, que é o sentido figurado, é quando tu usa uma palavra fora do seu sentido normal. Então a conotação é o quê? Desse líquido. É o quê? Algo que não dura. Maleável, ou seja, que muda sempre. Então, quando a gente fala amor líquido, é o quê? Aquele amor que não dura, aquele amor que escorre pelos dedos, que vai embora muito breve. Que é a modernidade líquida? É o quê? Aquela sensação de que as coisas mudam muito rápido, de que elas escorrem pelos dedos. E o medo líquido é o quê? Aquele medo que tu não consegue, né, segurar. Aquilo ali que está em qualquer canto, algo que não tem uma característica pronta, que se molda de acordo com o recipiente em que ele está. Então a palavra líquido aí tem esse sentido que Bauman usa, que é o que? Algo difuso, algo que não é muito claro, algo que escorre pelos dedos e algo que não foi feito para ter uma única forma, para durar. Ó, o pensador, embora um catedrático de formação sociológica clássica, aqui a gente vai dar uma pausa também para nós falarmos do adjetivo clássico. O que vocês entendem pela palavra clássico? Né? Falar, nossa, isso é um clássico. O clássico é o quê? Aquilo que já tem um certo tempo de existência. Ou seja, para tu considerar algo clássico, tu tens de ter um distanciamento de tempo, algo temporalmente longe de nós, para que tu lance o teu olhar crítico para ver se aquilo tem uma certa qualidade ou não. Isso que é clássico. Né? O clássico não tem assim uma data específica. Né? Algo pode ser clássico lá dos anos 80, lá da década de 1980. Né? Algum filme lá dos anos 80 hoje é considerado um clássico do terror, como por exemplo, aqueles lá do Fred Krueger, aquele lá das garrinhas, que matava as pessoas nos sonhos.
Lá na época eles eram considerados uns filmezinhos tolos, mas hoje em dia eles são considerados clássicos do terror. Né? Nós temos a música clássica, que ela é lá do século XVIII e XIX. Nós temos a Antiguidade Clássica, que é Grécia e Roma, que tem mais de 2000 anos. Então vocês estão vendo que clássico é o quê? Aquilo com certa distância temporal que permanece, né, digno de valor em virtude da qualidade. Isso que é o clássico. O clássico não tem assim uma data certa, mas tem que ter o quê? Uma certa distância de tempo. Então, quando ali no texto falou que o Bauman ele é formado em sociologia clássica, ou seja, ele é formado pelos primeiros sociólogos, que são aqueles considerados os mestres, os que moldaram a sociologia, que é do final do século XVIII no final do século XIX e início do século XX. Marx, Weber e Durkheim, que são os três sociólogos clássicos. Eu vou colocar esses nomes aqui para vocês, se quiserem pesquisar um pouco sobre esses nomes. O primeiro é o francês Émile Durkheim, depois dois alemães, o Max Weber e o Karl Marx. Esses são os três nomes da sociologia clássica, tá bom? Bem bonito. Vamos lá então, vamos continuar a aula. Então, ele é formado pela sociologia clássica. Após se aposentar, voltou sua atenção para a análise dos novos tempos que apontavam no horizonte da pós-modernidade ou modernidade tardia. Então, Bauman, apesar de ele ter sido formado classicamente, ele deteve o seu olhar sobre as coisas atuais, sobre a sociedade atual e como ela estava se comportando. O olhar aguçado e distanciado de um homem que viveu as mais profundas experiências que marcaram o século XX permitiu-lhe avaliar com o necessário estranhamento as mudanças que se avizinhavam. Suas análises concentraram-se especialmente na fluidez das relações humanas e no sentimento generalizado de medo. O intelectual polonês, uma das mais importantes vozes intelectuais desse século, cunhou novos termos, modernidade líquida, amor líquido, medo líquido, de que eu falei antes. Por que a insistência nos derivativos da palavra liquidez? Porque suas características básicas, maleabilidade, assumir qualquer forma, fluidez, ou seja, algo que escorre pelos dedos, e difusão, ou seja, não ter uma única forma, são facilmente identificadas na maneira como as pessoas relacionam-se umas com as outras, com o tempo, consigo mesmas, enfim, com o modo de viver que se desenvolveu na modernidade tardia ou pós-modernidade. Aí eu coloquei algumas questões para vocês fazerem, bonitinha. Com essa explicação que eu dei aqui no vídeo, fica super fácil tudo isso aqui, tá, gente? Não é difícil, ó. Segundo o pensador Zygmunt Bauman, qual a característica da pós-modernidade? Aquele termo que eu falei horrores, aquela característica que o Bauman usa. Qual o sentido do adjetivo difuso no segundo parágrafo? Eu também falei antes. Conforme o pensamento de Bauman, a segurança é buscada no prazer imediato que o consumo pode oferecer. Se essa é uma característica do momento atual, como essa segurança aparecia em outras épocas mais antigas? Se houve uma época mais antiga, então isso era diferente, isso era contrário. Então vocês têm que pensar no exercício do contrário. Se hoje o consumo imediato, ou seja, ter algo rápido basta, como isso era feito antes? Como é que as pessoas se sentiam antes seguras? Consumindo muitas coisas ou não? Isso também vai estar
vai estar em um outro vídeo que eu vou deixar também salvo neste arquivo quando eu o transformar em PDF. Como o substantivo liquidez é usado por Bauman? Aí vocês vão ter que explicar isso que eu falei sobre a característica de líquido no sentido conotativo. Assinale verdadeiro ou falso para as afirmações do texto. As relações atuais entre as pessoas assumem um compromisso forte de laços intensos baseados na confiança. Verdadeiro ou falso, segundo o texto. Os líquidos são caracterizados como algo que preenche qualquer recipiente, sendo, portanto, mutáveis. Assim, Bauman classifica as relações humanas hoje em dia como mutáveis e instáveis. A modernidade líquida também é conhecida por modernidade tardia ou pós-modernidade. As características dos líquidos, maleabilidade, fluidez e difusão, aplicam-se apenas às relações amorosas. Bauman se formou em sociologia clássica, mas se propôs a analisar fenômenos atuais. Agora uma questão sobre anáfora. Para evitar a repetição do nome do pensador polonês Zygmunt Bauman, o texto utiliza palavras que retomam essa celebridade. Identifique-a. Aí ali nos parágrafos, para não falar Bauman toda hora, o texto usa outros termos. Vocês têm que identificar essas expressões anafóricas. E a parte gramatical de hoje vai ser sobre o estudo do predicado, mas centrado na tipologia dos verbos. Como assim, professor? Primeiramente, vamos voltar ali no quadrinho digital para a gente ver o que é o predicado. Vamos ver o que é o predicado ali. Agorizada. Nessa oração ali, que é uma frase que tem verbo, tem é o sujeito. Lembra como é que nós encontrávamos o sujeito na frase? Perguntando antes do verbo que ou quem. Quem ou que lotou? Agorizada. Então isso é o sujeito da frase. Quando nós encontramos o sujeito, tudo que sobrou vai ser o predicado. Então, o predicado é o quê? Tudo aquilo que se fala do sujeito. Ótimo. Então, estamos indo bem. E o predicado, ele tem uma outra característica essencial. Ele é a casa do verbo. É onde o verbo fica ali alojadinho. É onde o verbo mora. Então, o verbo está sempre dentro do predicado. Esse verbo lotou. Os verbos, desde a época da Grécia Antiga, né, que toda a nossa tradição gramatical vem dos gregos, né? Ou seja, todos esses termos que nós utilizamos como substantivo, verbo, preposição, tem mais de 2000 anos. Né? Então, a gramática ela é um presente de grego. Né? Mas um presente bonzinho, eu gosto pelo menos. Então, ali, ó, todos os verbos na Grécia, quando essa classe gramatical foi criada, foi para quê? Os verbos eles foram criados para colocar as coisas em movimento. Então essa é a característica que a maioria dos verbos trazem. Sentido de ação, sentido de que algo está acontecendo. Né? Em um certo tempo e também envolvendo um certo número de pessoas. Esse verbo que eu destaquei ali, ó, lotou, vocês estão vendo aqui, ó, o mouse roxinho passeando aqui. Lotou. Lotou ali é o quê? É um verbo que está no tempo passado, está no pretérito perfeito e identifica um certo número de pessoas. A gurizada é a terceira pessoa do singular, né? Embora tenha sentido coletivo, né? Então, o verbo traz essas informações para nós. Tempo, né, o modo, ou seja, se é algo que tem certeza, dúvida ou ordem, e quantas pessoas participaram disso aí. Né? Então, o verbo quase sempre traz sentido de ação. Esse quase sempre já mostra que tem aqueles que não trazem, né, muita ação. Né? Que nem assim, ó, o sol é uma estrela. E outra oração ali, ó.
Nessas duas orações que eu coloquei ali, ó, o sol é uma estrela e o sol queimou os turistas, qual delas tem uma ação? A primeira ou a segunda? A segunda. Porque o sol está realizando alguma coisa, ele está fazendo, está queimando. Queima, desgraçado! A primeira não. A primeira, inclusive, nós podemos até apagar o verbo. O verbo é. Por exemplo, a gente pode colocar o sol, dois pontos, uma estrela. Tem sentido, não tem? Agora, eu posso apagar o sol, dois pontos, os turistas? Nada a ver, né, meu? Vai ficar tritosco, trimal. Então aqui a gente não pode apagar o verbo. Então, a maioria dos verbos, por terem sentido forte de ação, eles não podem ser apagados do predicado, porque senão a frase morre. Então, a gente tem... Então, a maioria dos verbos são chamados de verbos nocionais, que são aqueles que indicam ação e indispensáveis, ou seja, não podem ser retirados de maneira alguma ao predicado. E temos os outros verbos, que o exemplo aqui é o é, que pode ser apagado e ainda a frase tem um certo sentido, que são os verbos copulativos. O que é cópula? Cópula é ligação. Ou deligação, como a maioria das gramáticas chamam, que são aqueles verbos que servem para quê? Eles são verbos dispensáveis e servem como ponte entre o sujeito e uma característica desse sujeito. É uma característica que é total desse sujeito, que é a marca registrada dele. Então a gente tem esses dois tipos de verbo. Claro que os verbos nocionais, eles têm subtipos, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? Que aí eu vou falar bem detalhadamente de todos os tipos de verbos nocionais. Mas o nosso foco da aula de hoje é entender como que é o predicado e identificar aqueles verbos nocionais de ação e aqueles verbos copulativos que são os dispensáveis e que são só uma ponte entre o sujeito e uma qualidade para eles. Que nem aqui no exercício ali, então, ó, são 5 orações que vocês têm que identificar se os verbos são copulativos ou de ligação ou nocionais. Ó, eu só vou fazer assim, dar quase a resposta das duas primeiras. Ó. Os Andes são as maiores cadeias de montanha da América. Isso tem ação, esse predicado ali? Quem é o predicado? Eu vou até destacar aqui com o mouse. Ó o predicado destacado ali. São as maiores cadeias de montanha da América. Isso é ação ou dá uma caracterização para o sujeito? Caracterização, né? Porque os Andes aí não estão fazendo nada. Eles só estão sendo meio que pintados para alguém entender. Assim, ó, os Andes são assim, ó, olha aqui, ó, maior cadeia de montanhas, ó, os Andes estão ali na deles. Então aqui a gente tem o quê? Um verbo nocional ou um verbo de ligação. A gente pode até tirar o são ali, ó. Os Andes, dois pontos. As maiores cadeias de montanha da América. Dá até um título de uma reportagem. Agora, a outra frase ali, ó. Os Andes oferecem perigo aos turistas. Então, ali, ó, a gente tem outro predicado que já tem uma ação, porque os Andes estão fazendo alguma coisa. Os Andes estão oferecendo perigo. Então, a gente tem um verbo nocional ou de ligação. A gente não pode tirar esse verbo ali, porque ele é uma ação, ele está fazendo alguma coisa. Tranquilo, meus amores? Espero, então, que vocês tenham gostado da aula. E que qualquer dúvida podem me mandar mensagem ou deixar algum comentário embaixo do vídeo, tá bom? Que será postado no YouTube. Beijo!